Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Paddock. E olha só, esse programa está cada vez mais importante, trazendo referências do automobilismo. Meu convidado de hoje, ele começou aos 12 anos e hoje é bicampeão de uma das maiores categorias de automobilismo do país. Gabriel Casagrande, seja muito bem-vindo. Obrigado, valeu. Olha, vamos começar já contando um pouquinho, já contrato renovado para 2025. Como é que tá o coração aí para o ano que vem? Graças a Deus, muito mais calmo, né? Aliviado, tendo em vista que a gente renova esse contrato para estar com a equipe que me deu os 2 títulos da Stock Car até o momento. São 3 anos de trabalho e 2 títulos conquistados. Estamos no quarto ano e tenho assim a expectativa de que a gente vai brigar por esse título nesse quarto ano também. Vemos de uma vitória em Goiânia, agora foi a primeira vitória da temporada e acho que a equipe achou de volta o caminho dos carros bons que nós sempre tivemos. Então estou muito feliz, muito grato ao seu Mauro Vogel, ao Andrés Mateis, por mais um ano de oportunidade, de confiança, para que a gente possa seguir fazendo esse nosso trabalho que está sendo muito vitorioso. Espero que a gente possa continuar melhorando os nossos números cada vez mais. Falei na abertura que você começou aos 12. Eu queria que a gente voltasse no passado aí e você contasse um pouquinho de como que foi esse processo. Comecei aos 12 no kart de verdade, né? No kart profissional, competindo e tudo mais. Mas eu me lembro de, aos 6 ou 7 anos, assim, já pedir kart para o meu pai e para minha mãe. Eles não queriam que eu entrasse nisso. A minha mãe tinha um pouco de medo, porque era perigoso. E meu pai não queria, porque era um esporte caro, que é até hoje o automobilismo. E ele queria que eu estudasse, fosse seguir o caminho dele. Ele é empresário. Então, eu terminei o colégio, me formei, sou formado em administração também, mas em paralelo sempre quis correr e a partir do momento que eles me deram o kart com 12 anos, que foi no meu aniversário de 12 anos, eu nunca mais parei. Depois os amigos dele me confessaram que ele só me deu o kart porque eu era um menino que fazia aula de música, qualquer esporte e tal, por 2, 3 meses e já parava. Então eu acho que ele pensou que ia ser igual e me deu o kart ali para ver se eu matava a minha vontade e parava. E não aconteceu. Sigo com muita vontade de correr até hoje. Estou com 29 anos e acho que ainda tenho muita coisa para fazer, para conquistar. Então, lá nos 12, eu não imaginava que pudesse acontecer tanta coisa boa na vida, assim como já aconteceu na minha carreira. Você falou da tua faculdade de administração. Em algum momento você pensou, putz, talvez seja isso mesmo? Na faculdade, De ir seguir esse caminho de administração. eu iria assim se a corrida não tivesse dado certo. Era o meu plano B, mas eu sempre me dediquei ao máximo para que a corrida desse certo, para que a gente pudesse ter retorno de tudo, que a gente pudesse ter sucesso naquilo que a gente estava colocando todas as energias. E isso é uma coisa que o meu pai sempre exigiu de mim, é que a dedicação fosse total, fosse o máximo de dedicação. Isso a gente nunca deixou faltar, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça desde o início lá, com 12 anos começando. Eu sabia que é um esporte que depois que você entra, você tem que abdicar de algumas coisas. Tem finais de semana que existem festas ou viagens com a família e coisa, e você não pode estar porque você tem corrida, principalmente porque no início da carreira se corre muito. No kart você está praticamente uma semana sim, outra não, viajando para correr. Então foi uma coisa que eu já pensava desde o início, foi colocado na minha cabeça. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer para a minha vida, quero viver do automobilismo. Graças a Deus tem dado certo e sou muito grato por ter conseguido fazer isso aí funcionar. E a gente está hoje colhendo os frutos de tudo que foi plantado aí ao longo da carreira. Você vem de uma família que não está tão envolvida nesse meio esportivo. Como é que foi para você ir nessa fase dos 12 anos aí e migrar para um esporte, na verdade, para um setor que a tua família não está envolvida? Zero envolvimento. Na minha família não tinha nenhuma assim, conexão com o esporte. A minha mãe, ela foi uma pessoa que arriscou ali fazer alguma coisa relacionada à música e tal, mas também logo parou e foi trabalhar com o pai dela. E eles esperavam que eu fosse seguir o mesmo caminho também, fosse trabalhar com a família, seguir nos negócios. Só que era uma paixão minha desde criança. Eu acho que quando você é criança, você sonha com bastante coisa, cada um tem o seu sonho. E eu me lembro de ser criança e assistir corrida de Fórmula 1, da Stock Car, Fórmula Indy, e olhar e falar assim, poxa, isso aí eu quero fazer um dia. Quero correr, quero ter oportunidade. E daí você começa pelo kart. Então, desde o início, assim, aí
voltando ao que eu falei dos 6, 7 anos, a gente passava férias nas praias em Santa Catarina e lá tinha muito kart de aluguel. E um dia meu pai fez a besteira de me levar e eu me apaixonei, nunca mais quis parar. Tinha vezes que ele não podia me levar e eu enchia tanto o saco que aí eles davam um jeito dos amigos me levarem para andar. Então, assim, desde criança eu sempre quis e foi uma surpresa para minha família, porque nunca teve histórico nenhum de competição, de esporte na família. Eu fui o primeiro aí que comecei. E assim, daqui uns anos eu quero ter filho também e espero que ele não vá por esse caminho. Eu vou ficar muito mais feliz e aliviado se ele for por outro caminho, porque a gente sofre bastante. Principalmente o bolso, né? Porque olha, Principalmente o bolso. sorte, O cara. bolso sofre. Agora, eu sei que você te acompanha, eu sei que você é muito apegado à família. Tava na tua vitória, a última, e foi bem bacana ver a emoção, a relação, enfim. Como é que foi essa tua aproximação? Acredito que o teu pai, que eu acredito que o esporte tenha aproximado mais vocês ou não? Muito. Meu pai era um cara generalzão, assim. Hoje ele é meu melhor amigo, é ele que cuida de todos os meus patrocinadores. Nós temos uma relação muito boa hoje, mas nem sempre foi assim. O início da minha vida na adolescência e tudo, sempre houve uma cobrança para que eu fosse o cara certinho, que andasse na linha e tal. Eu acho que eles fizeram muito certo na forma que eles me criaram, mas o meu pai era um cara bem difícil de lidar. Hoje é até engraçado como você fala para ele, assim, ele fica meio envergonhado de escutar, fica meio tímido e tal, mas sempre foi um cara que nunca mediu esforços para que eu tivesse uma vida confortável, que eu tivesse todas as condições para executar o esporte do jeito que a gente fazia. Eu tenho 2 irmãs também que são mais novas que eu, sempre deram as melhores condições para nós, mas a minha relação com ele melhorou muito depois que eu comecei a correr. E principalmente depois que as coisas começaram a dar certo, que aí é legal, ele com essa mente de empresário, ele fala, opa, tá dando retorno isso aqui, tá dando certo, então tudo aquilo que foi colocado, tanto no investimento financeiro quanto a energia dos pais, dos familiares, sempre alguém tinha que me acompanhar em viagens, às vezes você não podia participar, como eu falei antes, de evento de família, algo assim para poder estar comigo, então tudo isso tá valendo a pena. Então, com certeza, a relação mudou bastante. Hoje ele é um cara muito mais leve, mais tranquilo. E eu agradeço muito a corrida por ter me aproximado dele. É bem legal. Hoje a gente senta para conversar assim, e eu tenho na minha consciência que o fato de eu estar correndo, ele gostar muito também, porque ele passou a amar o esporte, faz com que a gente seja cada vez mais próximo e espero que sejamos cada vez mais. Gabriel, e você acha que essa visão do teu pai de administração e também a tua visão de administração ajuda na tua carreira? Muito, muito. Meu pai eu costumo dizer que é uma águia para negócios. Ele é um cara que sempre que ele quer fazer as coisas dar certo, ele vai até o limite dele para fazer tudo funcionar. E quando ele ficou um tempo afastado da minha carreira, não queria se envolver muito, porque aí outras pessoas que estão envolvidas falavam, não, ter o pai por perto pode ser prejudicial, porque o pai cuida demais, tem que deixar voar um pouquinho e tal. E aí eu me lembro, o ano que ele resolveu voltar a cuidar de tudo foi o ano que teve uma virada de chave, assim, tanto na questão financeira quanto na questão de resultado, porque a gente passou a fazer escolhas mais corretas. O meu pai já estava há bastante tempo acompanhando o mundo das corridas. Realmente, no início é complicado, ainda mais para um cara que nunca tinha se envolvido com isso. Mas aí você vai aprendendo bastante coisa e na corrida você tem que tomar as decisões mais corretas, não só na hora de pilotar. Você tem que escolher bem com quem você vai trabalhar, em que equipe você vai correr, quais patrocinadores que você vai ter junto. Graças a Deus, hoje a gente tem uma condição que dá para a gente escolher quais marcas a gente vai trabalhar e ter uma visão de um cara que tem muito mais tempo de negócio do que eu tenho de vida, ajuda com certeza. É um asset muito grande aí para a carreira do Gabriel Casagrande ter o seu Edson junto, que está cuidando de tudo. E ele fala para mim, se concentre na parte física e mental, que o resto aqui a gente sempre faz funcionar e tudo dá certo. Você já falou em outras entrevistas, eu queria retomar isso, que foi a sua passagem pela Europa. Como é que foi esse teu processo aí, sair do kart, ir para a Europa? Você acha que isso impulsionou de certa maneira? Claro, assim, quando você começa na carreira, você quer mirar na Fórmula 1. É a categoria máxima do automobilismo, então todo mundo que tiver condição vai tentar.
ir para a Europa, testar como você se sai por lá. E aí eu me lembro, era uma época que a minha relação com meu pai ela não era ainda tão boa. E eu me lembro em janeiro, na metade de janeiro ele me ligou. Eu estava em outra cidade, na casa de um amigo. E ele falou, arruma suas malas que daqui 15 dias você está indo morar na Inglaterra. Desse jeito. Não perguntou se eu estaria confortável, se eu queria e tudo. Obviamente que era o sonho. Mas ele simplesmente falou isso e eu fiquei meio surpreso. Falei, então, bora, vamos lá, vamos tentar. E quando eu fui para lá, eu tomei um baque muito forte psicológico, porque eu nunca tinha ficado longe da minha família. Eu morava em Pato Branco até esse momento e eles nunca tinham deixado eu morar sozinho. Eu já estava indo para lá com 17 anos. Fui para um lugar que não é muito receptivo, que é a Inglaterra. Então, você mora lá, a comida é muito diferente, o povo é muito diferente. E eu era um cara tímido em português. Então, em inglês, mais ainda. E aí eu cheguei lá, eu não fiz nenhum amigo, fiquei um ano lá. Não fiz nenhum amigo, não conversava muito com as pessoas. Vou te dizer que foi até uma fase meio turbulenta, assim, dentro da minha mente. Mas eu fiz um ano bom, foi um ano legal, corri na Fórmula Renault lá, com vários nomes que chegaram na Fórmula 1. Os nomes que estão hoje, o Ocon, o Gasly e o Albon, estavam no ano que eu e outros brasileiros também fomos. Fui o estreante do ano na categoria que eu corri. Fiz uma pole, 2 pódios, numa equipe que era relativamente pequena, mas chegou no final do ano, eu tive uma conversa com meu pai e falei, olha, a gente não arrumou patrocinador nenhum para estar aqui e se não arrumar, a gente vai dar conta para chegar na Fórmula 1? Ele disse, ó, dá conta, dá, mas assim, vai dar uma quebrada, né? É complicado, é muito dinheiro que tem que se investir. Realmente a gente vê hoje que tá muito caro para se praticar o esporte, ainda mais com a moeda desvalorizada que a gente tem aqui. Então, eu tive uma conversa com ele e falei, não, eu vou voltar, tô realizado pelo que eu fiz aqui, conheci lugares maravilhosos, pistas que eu nunca imaginei que eu fosse pilotar e vou voltar para o Brasil e ver o que acontece. E eu ia parar naquele momento. Meu pai, ele super entendeu, apesar de que ao longo do ano ele ia tentando fazer com que eu gostasse da ideia de ficar por lá. Mas no fim do ano que ele viu que era o meu limite, assim, ele super entendeu, falou, cara, volta, vamos seguir a vida, tá tudo bem, tudo certo. Foi muito compreensivo comigo. Só que aí quando eu voltei, ele não me deixou parar, porque ele começou a gostar muito. E aí, aqui no Brasil, você consegue... Você consegue também viver bem se as coisas funcionarem. Graças a Deus deu tudo certo. Mas esse capítulo da Europa foi um capítulo assim, que tem os altos e baixos. Eu considero que serviu para eu aprender muita coisa. Foi a minha primeira experiência de carro, foi o primeiro ano meu no motorsport e eu pude aprender muito, apesar de que eu não aproveitei tanto a vida por lá. Não aproveitei para conhecer mais lugares, para conhecer mais a cultura dos países que eu passei. Eu era um cara que queria simplesmente correr e que o tempo passasse logo para eu decidir o que eu ia fazer da minha vida. Mas foi muito importante, acho que fez o seu papel ter esse ano assim, lá na Europa. Gabriel, a gente fala muito de investimento, e aí eu queria te perguntar, vamos supor, coloco aqui $1 milhão na mesa agora, te entregando. Dólares, a cotação tá alta, o negócio. Tá. O que você faria? Eu? É. Cara, hoje, primeiro de tudo, não gastar, né? Eu ia investir, aí tem diversos investimentos. Tudo que eu ganhei ao longo dos últimos anos, eu tenho uma empresa que é uma locadora de automóveis, tenho 2 sócios, é lá em Pato Branco. A locadora está indo super bem, tem que agradecer aos sócios que são eles que tocam. Eu tô colocando o dinheiro só. Mas assim, eu sou um cara que muitos até me chamam de pão duro, de tanto que eu gosto de investir, de guardar. Sou um cara que vive bem, mas que sabe o valor do dinheiro e tem um pensamento que eu tenho, que eu acho que tem alguns atletas que não têm, que a carreira do atleta ela é curta. O piloto, a gente está vendo alguns pilotos chegarem aí acima dos 45 anos competindo em alto nível, mas a gente se baseia muito pela carreira do futebol. A carreira do atleta é curta e você não tem certeza de nada na sua carreira. Se você vai ter essa mesma renda que você tem hoje no ano que vem, ou daqui 2, 3 anos, então eu tenho essa cabeça de que eu tenho que estar preparado para o que for acontecer. Eu gosto muito de ver que os investimentos estão dando certo, gosto de guardar o meu dinheiro pensando no meu futuro e eu também não quero ter que ficar pilotando só pelo dinheiro. Enquanto me pagar bem, o resultado estiver aparecendo e for prazeroso para mim,
eu vou estar fazendo. Mas se acontecer de o resultado não estiver vindo e Deus queira que eu consiga melhorar cada vez mais o meu nome, e eu tiver que estar ali só para poder faturar e não for prazeroso, eu quero já ter uma condição para não precisar fazer isso e ir curtir a vida. Então, eu coloco assim como limite meu os 45 anos. Eu acho que me cuidando do jeito que eu me cuido, eu posso chegar lá em alto nível. Mas, voltando à sua pergunta, se você me desse $1 milhão agora, pô, eu ia fazer essa locadora aí voar. Tá louco? É bastante coisa. Mas, assim, eu acho que todo atleta tem que pensar nisso. E ter alguém que saiba fazer para cuidar dos investimentos é ainda melhor. É claro que não fui eu que tive essa ideia de montar uma locadora. Meu pai chegou para mim no primeiro ano que sobrou dinheiro e falou assim, ó, sobrou tanto, o que você quer fazer? Você quer pegar o dinheiro para gastar? Você quer dar entrada num apartamento? Quer comprar um carro? Quer mexer com ação, era uma época que eu mexia? Ou você quer deixar comigo que eu vou montar um negócio para você? Aí eu, na hora, já respondi, não, pode ficar para ti e vamos montar esse negócio. E aí ele falou, que bom, porque eu acabei de fazer, tá? Se você desse outra resposta, a gente ia ter problema. Mas foi aí que começou e desde então tem funcionado e tudo que eu ganho está indo para a empresa e cada vez virando mais. Então, assim, eu não gasto muito, sou um cara que vive feliz no simples. É claro, gosto de viver bem, mas não jogo dinheiro fora. E se você me desse esse $1 milhão, com certeza ia para a empresa para fazer ela crescer ainda mais. Ainda bem que é uma suposição, porque Você não vai arriscar o cheque aí no agora? momento, Eu estava imaginando que ia sem vir caneta já. aqui agora. Você acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era se você é essa pessoa que quer correr aí até os 60 anos, ou se você tem um limite de idade ali que você quer montar família, parar, descansar e investir em outros projetos. Hoje eu estou com 29. Assim, a minha primeira meta era casar aos 25. Não deu certo. Eu queria isso porque os meus pais casaram com 25 anos, me tiveram com 26, então era a minha primeira meta. Não funcionou, e aí não foi por falta de tentativa, foi por falta de opção. As mulheres não quiseram casar comigo, mas tudo bem, a gente segue em busca. Hoje eu estou com 29, quero ter filhos, quero casar e quero ter uma vida confortável. Assim, eu acho que o que eu vejo hoje, o piloto ele viaja muito, fica muito tempo fora. Eu não corro somente na Stock Car, faço outras categorias, então passa dos 20 finais de semana por ano que a gente está fora. É uma coisa bem desgastante, eu vejo pela minha família de hoje, as minhas irmãs e a minha mãe, elas praticamente não me acompanham, elas vão em pouquíssimas corridas. Meu pai está sempre comigo e eu vejo a minha mãe reclamando dele, que ele está muito tempo fora de casa. Então eu não quero ter isso para sempre. É claro que correr é a minha maior paixão, é o que eu gosto de fazer e, graças a Deus, é o que eu sei fazer bem. Então, eu pude unir o que é a minha paixão com o meu trabalho. Quero que seja prazeroso quando eu estiver aí um pouco mais velho, mas já quero ter, como eu te falei, já quero poder me dar ao luxo de pensar, poxa, será que eu preciso estar aqui mesmo? Será que eu não estou passando vergonha se eu tiver com uma idade um pouco mais avançada e o resultado não estiver vindo? Quero parar de uma forma saudável, que seja bom, que eu ainda esteja tendo resultados, porque eu não gosto muito da ideia de você ter que parar forçado, quando você é assim, obrigado a se aposentar porque ninguém te contratou. Então eu quero ter essa condição, assim, por isso que eu penso de fazer essas coisas de uma forma planejada, para que lá na frente eu não passe por essas situações que eu não acho tão legal. A gente está falando de relacionamento, eu vou até olhar para a câmera. Segundo as postagens de Gabriel Casagrande, o Rio de Janeiro continua tão bonito quanto ele. E é verdade, viu? É verdade? Continua muito lindo o Rio. O Rio, impressionante. Né? E eu também, pô, vocês estão vendo aí, eu não sou um cara de se jogar fora. Tá conservado, tá conservado. Bem conservado, que isso. Mas como é que está o coração de Gabriel Casagrande? Batendo. Como é que tem um atraso no ramo direito? Isso aí eu fui fazer um eletro, acho que foi, e deu esse resultado. E eu sei que não tem nada de errado também nesse atraso aí, mas, poxa, a vida que a gente leva é muito corrida. Eu, no mês passado, eu fiquei 3 dias em casa, só. O resto era tudo viajando. Ou você tem corridas para fazer, ou você tem evento em patrocinador. Eu moro eu moro em Curitiba, então é uma cidade que a gente não tem mais autódromo lá. Para você fazer algum evento com patrocinador lá, ficou mais difícil do que já era, porque você não tem nenhuma praça
que seja expor o seu carro num autódromo ou levar convidados e tudo mais, Curitiba a gente não consegue mais fazer. Então você tem que estar sempre viajando. O coração está, bom, vivendo a vida, né? Não tem muito o que fazer. Pelo fato da gente viajar muito, fica muito complicado de você ter um relacionamento sério assim, sem ter nenhum problema. E o que eu estou fugindo de problema, graças a Deus, não tem acontecido na minha vida. Mas eu sei que é uma coisa que vários que estão aí sofrem bastante. A mulher, como o Piquet já disse, a mulher chata, ela envelhece o cara, né? É complicado. Você tem que escolher uma companheira que seja muito parceira sua, que vai te ajudar nessas horas, que seja recíproco, que você ajude ela também, porque de nada adianta o cara estar feliz e a mulher não estar. Então tem que ser uma via de mão dupla. E eu acho que para ter isso, ou você escolhe muito bem acerta na mosca, ou senão é melhor não ficar tentando por tentar. Então aí eu prefiro ficar sozinho. Eu aprendi a viver sozinho e isso aí talvez seja um caminho sem volta. Porque depois que você percebe que você não tem que dar satisfação para ninguém, da hora que você chega em casa, da hora que você acorda, o que você vai comer, a hora que você vai comer, né? é difícil largar isso também. Então tem que ser uma coisa muito boa, mas é claro, como eu falei antes, eu tenho aquele sonho e eu acho que vai acontecer. Tá um pouco atrasado só, mas uma hora, no caminho, uma hora tá? chega. Eu sou um cara que eu me cuido, eu tento fazer as coisas todas certinhas, tá? Eu não sou aquele cara que vai, como é que pode ser, causar dor de cabeça em quem se aproxima de mim. Então, eu penso nisso também, porque eu não quero fazer com as outras pessoas o que eu não quero que aconteça comigo. Então, tem que ser recíproco em tudo. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Se hoje eu estou me dedicando muito para o profissional, tentando fazer ao máximo isso, viajando muito para que o meu lado profissional seja muito bem sucedido, eu acho que a energia está sendo colocada num lugar certo e a hora que for para acontecer, para que a energia vá para outro lugar, vai acontecer. Eu confio nisso aí que o universo faz as coisas darem certo. Eu noto muito em relacionamento com outros pilotos, até pilotos amigos meus, que as pessoas às vezes acham que o piloto vai lá, corre lá sexta, sábado, domingo e acha que acabou a vida dele ali e passa o resto da semana descansando. E é o oposto, assim, é extremamente puxada. Eu sei o quão é puxada a tua agenda, inclusive. Você já pensou talvez mudar para São Paulo para tentar conciliar e dar uma descansada? Olha, o ideal seria, né? Porque São Paulo a gente está no centro de tudo, é onde as maiores empresas estão, é onde tudo acontece. A gente tem um baita autódromo aqui e alguns outros ao redor. Aqui seria, obviamente, muito mais fácil. Mas, cara, eu já prometi para mim que para essa cidade eu não me mudo. Não tem como. Eu sou de cidade pequena, eu nasci em Francisco Beltrão e fui criado em dois vizinhos, em Pato Branco. Dois vizinhos, hoje eu acho que tem 50 e tantos mil habitantes, Pato Branco tem 90. Então é uma cidade, são cidades pequenas. Você atravessa a cidade em 5 minutos. Todo mundo se conhece, Todo né? mundo se conhece, não tem esse negócio de, preciso ir em tal lugar, você demorar mais de 1 hora. Eu venho para São Paulo para trabalhar, eu não venho para São Paulo para passar final de semana, para curtir a vida. Tem muita gente que fala disso, nossa, mas a gastronomia de São Paulo é tão boa. Eu falo, eu sou feliz aqui fazendo meu churrasco em casa, não preciso ir para São Paulo para ter isso. Assim, ter o lado bom de estar aqui, obviamente que a gente já pensou em mudar para cá por conta do trabalho, mas, graças a Deus, está dando tudo certo eu morando lá. Eu não acho que a vida seja ruim de ter que viajar muito. E Curitiba é uma cidade maravilhosa para se viver. Faz frio aí 1 mês no ano, que é um frio que é difícil de aguentar. Mas o resto do ano é uma cidade extremamente limpa, organizada, o trânsito flui. É uma cidade grande que tem tudo a hora que você quiser, mas você não perde tempo no trânsito. As pessoas, eu aprendi que as pessoas são legais lá do jeito deles, porque o curitibano tem esse negócio de não ser muito receptivo, mas depois que você entende como é o jeito deles, também acaba sendo um povo muito legal para você viver junto. Mudaria de Curitiba se fosse para a praia, mas aí eu acho que eu ia estar mais longe ainda dos locais que eu tenho que ir. Mas para São Paulo, é difícil de vir, não tem como. Todo mundo fala isso. Pô, não seria mais fácil você estar aqui, você não ia sofrer tanto e tal, mas eu prefiro ter o sofrimento de pegar 1 horinha de avião aí e vir até aqui do que morar aqui, que é bem mais complicado.
Deixa eu te falar, o Enzo Elias esteve aqui e aí ele confessou que ele cozinha muito bem e ele me prometeu um almoço. Há rumores de quem faz um excelente churrasco aqui é você. Então Boato confirmado, esse aí, confirmado. nada mais justo de quando eu for a Curitiba, dar uma passada na casa de Gabriel, aí o pessoal vai comentar lá. Você está convidadíssimo e é só me avisar. Só me avisar quando você vai passar por lá que a gente faz uma baita de uma costela para te receber. O pessoal da equipe, se quiser ir junto também, estão Eu vou te convidados. mandar um Eu WhatsApp gosto de cobrando. fazer costela de 6,5 kg, 7 para cima, que aí é para bastante gente se alimentar. Então, Eu acho uma fica sacanagem que eu mais... te sigo todo fim de semana, ele posta uma carne lá extremamente suculenta e a E gente a fica carne é aqui com boa. água na boca. A carne é boa. Não, mas tá convidadíssimo para Faz um ir lá. corte dessa parte aqui pra gente Tá cobrar convidado, depois. tá convidado. Não vai precisar cobrar. Fica tranquilo. Oh. Eu sou um homem de palavra também. Gabriel, agora brincadeiras à parte, você é um cara muito família. E a gente falou aqui em vários momentos sobre essa relação com a tua família e você viajar muito. Como que é essa relação? Como é que você faz para continuar próximo da tua família viajando tanto? Olha, minha família tem uma coisa engraçada que depois que a gente criou um grupo de WhatsApp, isso lá, anos atrás, se você não avisa aonde você tá, a minha mãe já fica doida. Isso é engraçado, mas eu acho que é um certo cuidado que ela tem que é muito bacana de ver, tanto comigo quanto com as minhas irmãs e o meu pai. Meu pai, eu lembro de ter viagens que a gente fazia e falou: você não avisou a sua mãe que você chegou. Tem que falar para ela aí, que senão ela vai, daqui a pouco ela vai brigar. E até hoje acontece, a gente vai, todo mundo que vai entrar numa viagem, seja de carro ou de avião, fala: tô pegando a estrada para tal lugar, chego tal hora. Tô decolando para tal lugar, assim vai e avisa quando chega para minha mãe ficar calma, para o meu pai ficar calmo, porque realmente você está no trecho toda hora, você está correndo um risco. Não, assim, eu gosto bastante de viajar de carro, gosto muito. Quando a estrada é boa, vou lá e coloco uma música, um podcast, fico escutando. Gosto muito de ir sozinho também. Eu acho que é um tempo de terapia você estar na estrada. Mas tem outras pessoas ao redor que às vezes podem te colocar numa posição de risco. Quando você está no aeroporto, no avião, apesar de a taxa de acidente ser muito pequena, você sabe que pode acontecer. Então, assim, é uma preocupação que a minha família tem. E a gente sempre tenta fazer com que todos saibam aonde cada um está. Isso é muito, muito legal. Eu tenho duas irmãs. A irmã do meio, ela está quase se mudando para Caçador, que ela vai casar. E a irmã mais nova voltou a morar em Pato Branco aí por um tempo. Então a gente está longe. Não estamos morando perto. Eu já saí da casa dos meus pais tem mais de 6 anos. Então, assim, é uma relação que a gente tenta ficar perto graças à internet, a você ter o telefone ali e tal. Quando dá, a gente está fazendo evento junto. Quando dá, a gente está viajando junto, porque eu acho que a gente tem que ter esse momento em família. Mas, assim, a viagem sempre fez parte da minha vida, da vida do meu pai. Como eu falei antes, ele é empresário, ele sempre estava na estrada. Então, assim, minha mãe já está acostumada. Ela só quer que a gente avise quando sai, quando chega nos lugares, para o coração dela ficar mais tranquilo. E, assim, a relação que eu tenho com as minhas irmãs é uma relação... literalmente de pai e filho, eu cuido muito delas, eu sou ciumento, sou um cara que cuida bastante, bastante delas e das pessoas que estão ao redor. Quero que elas tenham uma vida muito boa, eu acho muito legal a relação que a gente tem, apesar da gente na infância e na adolescência ter tido alguns probleminhas, agora que a gente está adulto, eu sou muito grato de nós termos uma relação boa, porque eu vejo tantas famílias tendo problemas, por questões financeiras, ou porque o seu santo não bate com o do seu irmão e tal, mas eu e as minhas irmãs, a gente se dá super bem. São duas meninas, elas são até mais próximas entre elas do que são comigo, mas a nossa relação é sempre muito boa e eu prezo muito por isso. Eu quero sempre ter uma relação boa com elas, com os meus pais, porque foi da onde eu vim. Eu acho que, assim, se eu estou onde eu estou hoje é porque eles me deram... Primeiro o apoio financeiro lá atrás, o apoio psicológico, depois a torcida. Quando as coisas dão errado, são eles que estão ali me auxiliando. E assim, eu prometi para mim mesmo que eu não ia medir esforços para dar alegria para eles, que eles que sempre torceram por mim. No início é bem complicado, porque até você saber quais são os caminhos certos, você pegar o jeito da coisa, você perde bastante. O automobilismo é um esporte que você perde muito mais do que ganha. Então, tem que ter paciência para torcer para alguém, para ser próximo de alguém que compete. E eles sempre tiveram muita paciência comigo. E eu sou muito
muito grato a Deus por ter sido colocado na mesma família que eles e quero que eles sejam muito felizes torcendo por mim. Então, assim, a nossa relação ela se baseia nessa proximidade que a gente tem. Espero que eles pensem parecido, que a gente possa seguir juntos. Mesmo quando eu for tomar o meu caminho também e criar a minha família, eu vou fazer questão de que todos estejamos juntos, porque estou sempre muito feliz ali e acho que eles pensam da mesma forma. Então, se a gente tiver todo mundo sempre junto, não tem tempo ruim, é um ajudando o outro e assim a gente vai junto longe. Às vezes nós brasileiros não temos a noção de que a Stock Car reúne grandes nomes do automobilismo ali para competir todos os meses, né? Tem algum piloto que você olha assim e às vezes dá aquele estalo de, putz, eu tô correndo ao lado desse cara aqui? Tem, claro. E vou falar, o Rubinho, para mim, Pô, eu cresci vendo ele na Fórmula 1. Eu lembro de assistir corrida dele, assim, ver entrevistas e tudo mais dele. E eu falava, um dia eu quero tirar uma foto com ele. Conhecer ele, ver ele, porque eu não pude ver o Senna em vida. Eu nasci em 95. Então, depois do Senna, o Rubens era o cara do Brasil. E eu, quando criança, assistia muito ele. Queria poder conhecê-lo. E aí, quando eu comecei a correr de kart, você fala, eu sempre fui muito realista. Eu pensava comigo mesmo, eu falei, se ele aparecer no kartódromo, no mesmo kartódromo que eu tiver, vou pedir para tirar uma foto e tal. Eu me lembro da primeira oportunidade que eu tive de conviver com ele foi numa 500 milhas de kart. É um evento que acontece todo final de ano. Eu estava correndo em outra equipe e foi o meu primeiro ano correndo e eu lembro que a gente estava brigando para ganhar. E aí, nesse momento, me veio na cabeça, eu falei assim, poxa, eu tô brigando com o cara. E na mesma corrida tinham outros nomes, como o Felipe Massa, o Nelsinho Piquet, o Tony estava junto também, o Christian Fittipaldi, diversos nomes assim que fizeram muito sucesso no automobilismo mundial, correndo de kart com caras que estão começando. E isso é o legal do kart. Você pode ter um menino que está iniciando. Se ele treinar, ele chega num nível de poder competir com esses caras que são consagrados. Então, assim, eu me lembro desse momento, na primeira 500 milhas que eu fiz, 2011, que foi um marco assim para mim de falar, nossa, tô correndo com essa galera. Mas o Rubinho, para mim, sempre foi o cara que eu admirei demais. Não estou dizendo que eu não admiro os outros. Eu acho, nesse final de semana em Goiânia, por ter uma disputa pela vitória com o Felipe Massa, quem ia imaginar Surreal, o né? menino lá de 12 anos começando? Eu comecei em 2007, o Felipe já era estrela da Ferrari, estava brigando pelo título mundial, quase ganhou em 2008. Então, assim, você fala, pô, você está disputando a vitória com o Felipe Massa de uma categoria extremamente competitiva e você ganhou. Então, isso é maravilhoso. Eu gosto de dizer, eu sou um eterno fã de corrida. Sempre vou ser fã desses caras que fizeram muito sucesso no mundo, até porque eles abriram mão de muito mais coisa do que eu para ir para lá, e com eles deu certo. Então, assim, o cara que atingiu o sucesso lá, ele merece todo o reconhecimento, e eu, como um eterno fã, vou sempre gostar de ver eles, de estar ao lado deles, e aí, como competidor, é óbvio que eu vou sempre tentar vencer. Bicampeão da Stock Car já está consagrado aí entre os Não, não, grandes que isso. nomes da categoria. Não, se você diz, mas tem muita coisa ainda pela frente, vamos Mas aí eu queria para a tua cima. opinião de um desses jovens aí que está começando, a gente está falando bastante disso, essa nova geração, alguém que você olha e fala, pô, esse aí, cara tem potencial. A nova geração que está chegando é muito boa no carro. E aí eu acho que o motivo disso é que as condições para você ir para fora e tentar ir para a Fórmula 1 ficaram surreais. A gente sabe que financeiramente é muito complicado hoje de você chegar lá, a não ser que desembolse uma quantia muito grande. E aí os pilotos já foram focando em correr aqui no Brasil e a categoria máxima daqui é a Stock Car. Eu fico muito feliz de ver que eles estão chegando na categoria já ganhando dinheiro, já profissionais. Isso é muito bacana ver as marcas valorizando eles desde cedo. Isso até 10 anos atrás não acontecia. E eu me lembro, quando eu comecei cedo. Meu primeiro ano completo eu tinha 19 anos. Eu e o Fraga éramos os mais novos, estávamos começando e eu acho que depois que a gente entrou, o Fraga foi o mais jovem campeão. Com 21 ele já ganhou o título dele. Eu acho que outros começaram a perceber que dava para ter uma vida bem sucedida no Brasil, mirando a Stock Car.
aliado a esse fato de que você ir para fora ficou muito caro. Então, os maiores talentos nossos, ao invés de ir tentar algo lá fora, já estão mirando em fazer algo aqui, a não ser que tenham muito dinheiro para colocar lá, como a gente vê diversos nomes bons tentando algo lá fora também. Eu torço demais para que o Drogovic, o Bortoleto, eles tenham sucesso nas categorias mundiais. Mas eu vejo dessa nova geração que está chegando, o Felipe Batista é extremamente rápido, o Gianluca, o Petekoff, ele é extremamente rápido. São nomes que já estão figurando entre os primeiros. O Felipe é um menino que até eu tento falar com ele às vezes, mas ele é tão assim, alucinado por ser rápido e veloz e tal, que ele nem escuta muito a gente. Disputar a posição com ele é difícil, porque ele não mede muitos riscos. Então, assim, hoje ele está chegando num ponto que ele vai disputar o título, porque ele está com um carro bacana e talvez o temperamento dele tenha que mudar um pouquinho, mas para mim, assim, dos nomes mais novos, para mim, o Felipe Batista e o Gianluca são caras que têm muito a ser feito dentro da categoria. E aí, tudo vai depender de escolhas que eles vão fazer, qual equipe que eles vão correr, porque a corrida é de carros. A gente é só pago para levar o carro até o final da forma mais rápida. Mas se o carro não estiver bem acertado, se a equipe não fizer um excelente trabalho, aí o trabalho fica mais complicado para nós. Mas eu acho que esses dois aí são nomes que vão, com certeza, incomodar muito os que estão ficando mais velhos agora e, se Deus permitir, eles tiverem o apoio financeiro das marcas e tudo, eles vão ficar aí por 20, 25 anos dominando a categoria. Olha, eu não sei o que tem na Água do Sul, mas muitos pilotos bons saem de lá. E aí eu queria a tua opinião do que falta ainda para incentivar mais novos talentos vindo para essa categoria, para esse esporte, enfim. Bom, a gente sabe que o automobilismo é um esporte caro, demanda um certo investimento. Nós temos hoje alguns projetos acontecendo com a galera do kart. Um que eu gosto de ver que está acontecendo é o do Sérgio Sete Câmara. Mas é uma coisa difícil, porque depois que você é picado por esse mosquito do automobilismo, você não quer mais sair, mas aí demanda um certo investimento para você participar. Eu vi alguns pilotos, enquanto eu estava migrando do kart para o automobilismo, eu vi alguns pilotos que eram muito bons, extremamente bons, terem que parar ou não conseguirem passar do kart por conta da questão financeira. Eu acho que o apoio que a gente tem aqui, as empresas estão cada vez mais apoiando o automobilismo, em especial a Stock Car, uma categoria que está crescendo cada vez mais. Cada vez que a gente vai para o autódromo, a gente vê uma marca nova chegando, pilotos trazendo essas marcas. Só que um problema que a gente tem aqui é a falta de autódromos. E se você não tiver aonde praticar esse esporte, eu me lembro quando eu era criança, lá em Pato Branco, eu ia no kartódromo para assistir quem estava correndo. E aí eu falava, eu quero tentar, quero correr, quero brincar disso aqui. Se você não tiver a praça para o esporte ser praticado, lá fica muito mais difícil da pessoa iniciar. Porque hoje com TV, com internet, você consegue acompanhar tudo de onde você estiver. Mas para você iniciar no esporte, é diferente de você ter uma bola que você pode jogar em qualquer lugar. Para você praticar o automobilismo, você precisa de um local adequado, que tenha a segurança para você praticar, é um esporte perigoso. Então, eu acho que assim, o que falta realmente no Brasil, é claro que tudo é muito caro para o automobilismo e muitas coisas são dolarizadas, então se você tiver um balanço que não seja tão bom entre o real e o dólar, fica ainda mais caro. Mas eu acho que a gente ter mais autódromos e ir para mais praças, e aí é uma coisa que a Stock Car está tentando fazer, de ir para diversos lugares. Não à toa a gente vai voltar a correr na rua nesse ano para ir até Belo Horizonte, que é um local que o pessoal de lá quer muito que a gente vá. Eu acho que se a gente tiver o esporte sendo praticado em mais praças, mais interesse vai surgir e aí a gente vai ter mais gente praticando. Mas, de novo, o maior problema é que o custo do esporte ele é muito alto. Então, eu acho que tendo mais investimento, com certeza, desde o início, desde o kart, aí você vai descobrindo talentos que muitas vezes você não descobriria se ele não pudesse entrar no esporte. Voltando um pouquinho para a tua vida pessoal, o que o Gabriel Casagrande faz no tempo livre?
churrasco, né? Churrasco Que é uma bom. coisa que eu faço bastante, mas eu gosto demais de treinar, gosto muito de ir para academia. Tenho aprendido a correr a pé, que era uma coisa que eu não fazia. Então, assim, eu treino pelo menos 2 vezes por dia. Ou eu vou para musculação, ou eu faço um aeróbico, ou eu vou 2 vezes para musculação e também faço um aeróbico. Gosto de passar o tempo jogando no computador, eu jogo Counter-Strike, jogo Age of Empires, estou jogando xadrez quando não tenho absolutamente nada para fazer. Vejo série, vejo filme, coisas normais assim de um cara que está vivendo sozinho, que está em casa, que tem a tecnologia a seu favor. E estou começando a ir para o lado de viajar, de pegar e... Hoje, pô, estou com 29 e nunca fiz isso, de pegar e viajar com amigos para fora do país ou ir para alguns lugares aqui dentro do Brasil mesmo. Mas, assim, meu tempo livre ele é gasto comigo mesmo. Eu não sou aquele cara que vai muito para festa, estou cada vez mais valorizando o meu sono, que é um negócio que o atleta tem que aprender a fazer. Então, assim, tenho me cuidado bastante, estou vendo muito resultado, está sendo muito legal de ver o que está me proporcionando de coisa boa dentro do carro. E é aquele negócio, quando você experimenta o gosto, a sensação de ser bem-sucedido naquilo que você se propôs a fazer, você não quer mais largar. Então, quando eu vejo que tudo que eu estou fazendo está me dando um resultado muito bom, eu quero sempre ir por esse caminho. Então, ser mais calmo, ser um cara mais tranquilo, está me ajudando muito. E eu só não posso chegar no ponto de não ter mais motivação, de falar assim, vou ficar aqui tranquilão e tal, que as coisas acontecem. Não é bem assim. É claro que a gente tem que colocar a nossa energia, a nossa dedicação naquilo que a gente está fazendo, mas deixar de se preocupar com coisas que fogem do controle e tal. Tenho cuidado muito mais da minha cabeça para ficar mais tranquilão. E, assim, tem tudo dado certo, tem tudo funcionado. Então, se eu mantiver essa minha rotina calminha em casa, sem extrapolar muito, aí a gente vai por esse caminho que está dando certo aí por mais longos anos. Você já falou em outras entrevistas que às vezes você sente que você subiu um pouco cedo da Stock Light para a categoria normal. Você acha que isso te prejudicou de alguma maneira? Olha, eu acho que me prejudicou no fato de que eu posso ter jogado fora 1 ou 2 anos de categoria principal que eu não precisava ter. Quando eu subi, foi assim, porque surgiu a oportunidade e a gente resolveu ir sem ter tido experiência quase nenhuma no automobilismo de carros fechados. E aí você vai para um estilo de carro diferente, um estilo de guiada totalmente diferente, tendo que se adaptar de uma forma brusca, porque era uma coisa que eu nunca tinha experimentado, e sendo muito novo. Meu primeiro ano de Stock Car, como eu falei, eu tinha 19 anos, estava para completar 19 anos, e, assim, eu não conhecia a maioria das pistas, eu estava competindo contra caras consagradíssimos na Stock Car e no automobilismo mundial. Quando eu entrei, eu me lembro que os primeiros treinos que eu fazia, assim, a Stock Car tinha 34 carros, se eu ficasse em 20º, eu estava muito feliz. Falei, pô, tô na frente de vários aqui. Só que era complicado, a nossa equipe, que eu passei 3 anos na minha primeira equipe, ela não era muito boa. E isso você vai aprendendo só errando. É normal. Aí você fala, poxa, aqui pelo jeito eu já estou tentando de tudo, estou fazendo de tudo e as coisas não acontecem. Vamos tentar ir para outro lugar. E aí a gente aprende que também tem excelentes profissionais em outras equipes e aí você vai tendo que, assim, e as equipes boas elas custam mais caro, então você tem que reunir um valor maior nos patrocinadores, às vezes você tem que abrir mão da sua renda, você tem que perder um pouco da sua renda para estar numa equipe melhor. E, assim, quando vai aprendendo isso, você fala, não precisaria ter perdido aquele 1, 2 anos ou os 3 primeiros anos, mas tudo é aprendizado, tudo vem para ensinar. Eu acho que, assim, por mais que hoje eu considere que foi errado, serviu para eu não deixar isso acontecer com gente próxima. Eu vejo, tem muitos pilotos que estão começando e falam, pô, se você não acha que eu deveria fazer isso, aquilo, eu falo, na minha experiência, tem que ir por esse lado, fazer dessa forma, eu tento ajudar ao máximo também, mas cada um escolhe o que faz da vida. Eu acho que, assim, de certa, não que me prejudicou, eu gostaria de ter tido mais tempo de categoria de base, talvez para melhorar um pouco os números também, e por não ter sofrido tanto na hora de subir.
Só isso que teria feito mudado. diferente, né? Isso, mas pouca coisa. Eu, assim, não sou de me arrepender muito. Tenho um leve arrependimento de ter subido cedo por conta disso mesmo, porque batemos muita cabeça, a gente passava bastante perrengue, as coisas literalmente não davam certo, era bem complicado. E você fala, talvez nesse lado aqui poderia ter ido por outro caminho, mas depois disso, poxa, não foi também tudo mil maravilhas, mas sempre indo por um caminho que mirasse aonde eu estou hoje. E aí seria a única coisa que eu mudaria na carreira, é isso. Mas tem algo que você classifica como um erro na sua carreira? Um erro? Se a gente for dizer, só esse fato de ter subido muito cedo para Stock Car. Eu acho que não foi erro nenhum meu ter voltado da Europa. Eu acho que, olhando hoje, eu fiz uma decisão corretíssima. Teria ficado lá por alguns anos e talvez não teria dado certo, principalmente pela questão financeira, porque eu me lembro, quando nós fomos para lá, nós fomos em 5 brasileiros e no ano seguinte sobrou um só lá. Então, a maioria já voltou para cá ou realmente parou. E aí, assim, ter voltado de lá, quando eu voltei, muita gente, principalmente os meninos que corriam comigo e que não tiveram a chance de ir, falavam, poxa, eu ia tentar muito, eu ia ficar lá, ia tentar o máximo e tal. Eu falei, cara, mas você não está na minha pele, você não sabe o que eu senti estando lá, você não sabe como é a minha vida, o que eu quero para mim. E assim, eu sempre gostei de Stock Car, sempre gostei de corrida de carro de turismo e hoje, vendo a valorização que a categoria está tendo, eu fico muito feliz por ter escolhido esse caminho para vir para cá. Hoje eu me considero novo, estou com 29 anos, já tenho 2 títulos da categoria e quero conquistar muito mais. Então, assim, erro mesmo, diria que foi subir cedo para a categoria principal e só. O resto, eu faria tudo exatamente da mesma forma para viver as mesmas sensações, tanto as boas quanto as ruins que serviram de aprendizado, para eu me tornar a pessoa e o profissional que eu sou hoje. Gabriel, tá chegando, a gente tá gravando esse programa em agosto, 1º de agosto, tá chegando já teu aniversário, 30 anos. Deixa eu tirar esse cabelo branco aqui. Mas brincadeira Se da parte... tiver cabelo, quando for o branco, eu tô feliz, tá? Porque feliz? aqui tá meio complicada a situação. Mas eu tenho feito de tudo para que... Mas esse topetinhos esconde um segredo, não esconde, não? Não, mas aqui... Não, a entrada é pequenininha. É pequenininho, Fica não tranquilo. Tipo, Gianluca Petekov, não. Coitado, não dá para falar assim. Tadinho, Meu amigo PT Calvo. É assim que o pessoal... Um beijo para ele. Ele é gente boa demais, mas a gente tem que ficar zoando ele, coitadinho. Ele tá novo e tá sem o telhado aqui, vai ter que apelar para a Turquia. Vai para Turquia. Mas olhando para trás, o que você mais se orgulha nesses 30 anos aí? Pô, uma pergunta difícil. Essa é complicada. Se for falar de resultado, eu acho que assim, os 2 títulos da Stock Car são inigualáveis para mim. O meu primeiro foi uma coisa muito especial. Não que o segundo não seja, mas por ser a primeira vez, eu me lembro que eu não tinha nenhuma pressão. Eu estava simplesmente correndo e aproveitando que eu tinha um carro tão bom, que as coisas estavam dando certo. Então, assim, o fato de ter ganhado 2 vezes o maior campeonato do automobilismo brasileiro é uma coisa para se orgulhar muito, mas se tratando dos 30 anos do Gabriel pessoa e não somente o profissional, eu acho que ter a minha família por perto é uma coisa que assim, eu sempre valorizei muito, sempre gostei de deixar claro o quanto eles o quanto eles foram importantes, são e vão ser pelo resto da minha vida para mim. Eu acho que assim, a minha família me moldou de uma forma maravilhosa quando eu era criança. Eu sei hoje, acompanhando pelos meus amigos que já têm filhos, que você escolhe o que o filho vai fazer, a forma com que ele vai ser criado vai dizer muito sobre você. Eu admiro demais o meu pai e minha mãe pela forma com que eles criaram eu e as minhas irmãs. Sou um cara que, graças aos meus pais, sou muito próximo de Deus, agradeço demais isso também. Estou cada vez mais dentro da igreja e da religião, eu acho que isso me traz muitas coisas boas. E assim, o que eu posso me orgulhar mais é de ter a minha família comigo de uma forma maravilhosa, muito amorosa. Eles estão sempre acompanhando de perto, de longe. Quando a gente está longe, o que eu recebo pelo celular de vídeo da minha mãe torcendo,
áudios que eles ficam mandando, preocupados quando as coisas não dão certo. É muito legal de saber que eles estão comigo. Então, toda conquista que vier, com certeza eu vou me orgulhar demais, mas não vai ter o mesmo sabor se eu não tiver a minha família junto comigo para celebrar e aproveitar tudo isso que a gente está construindo e que ainda está só no começo. A gente está caminhando para o fim do programa e eu sempre faço um bate-bola. Já fiz com você, inclusive, presencial lá em Interlagos, mas como eu sei que você já respondeu isso 1000 vezes para diversas pessoas, eu fiz um diferente. Bora? Vamos fingir que eu sou um gênio da lâmpada. 3 pedidos, quais seriam? 3 pedidos: muita saúde, muito amor e muita energia, porque vem muito desafio pela frente, eu vou ter que estar preparado. Gabriel, obrigado, viu? Valeu. Obrigado pelo seu tempo Tamo e junto, eu que agradeço volte você. mais vezes. Só me chamar, nos encontramos em Curitiba pro churrasco que eu tô te devendo. Nos encontramos em Combinado. Curitiba pro churrasco. Eu vou cobrar, hein? Você sabe? Combinado. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.